noite, pessoal. Hoje iniciaremos mais um episódio do nosso podcast Crimes da Taverna. Hoje analisaremos um caso brutal de assassinato e suicídio, onde houve dois duplos suicídios, um assassinato motivados por honra, vingança, nas sombras de uma noite que a orgia já havia acabado. Investigaremos a tragédia de Georgia, Arthur e Joe. Na alta noite, uma mulher pálida vestida de negro entra pelas frestas de uma taverna, portando uma lanterna. Ela caminha entre os homens que dormem e, sem hesitar, passa a mão na garganta de Johan e o mata com um punhal, enxugando as próprias mãos cheias de sangue no cabelo dele. Em seguida, ela acorda outro homem, Arnold, que revela se chamar, na verdade, Arthur. Eles não se viam há 5 anos. Georgia revela sua triste realidade. Deixou de ser virgem e tornou-se prostituta. Ela avisa que vai apenas se despedir, pois está prestes a morrer. Ao ver o cadáver de Johan, Arthur descobre o motivo do crime. Johan era um infame que desonrou sua própria irmã, Georgia, e deixou um mancebo por morto em uma casa de jovem. Diante do desfalecimento de Georgia, Arthur a abraça e, com o cadáver em mãos, dá-lhe um último beijo. E, assim que ela morre, ele crava o mesmo punhal em seu peito, caindo sobre o corpo dela. E bom, para analisar, trazemos aqui Maria de Alencar, uma especialista em comportamentos humanos. Bom, hoje eu fui chamada aqui, né, para analisar o comportamento desses personagens que tão populares, não é mesmo? E quando nós analisamos esses comportamentos, nós vemos que eles são um tanto quanto extremos, não é mesmo? Porque a Georgia ela é movida pela sede de vingança provocada pelo Johan, que tirou a honra dela, né? Essa desonra familiar. Ela assume uma postura fria de executadora para vingar a si mesma e ao seu próprio passado. E ela encara a própria morte iminente com muita frieza, se recusando a viver a lembrança de um passado manchado. E quando analisamos o comportamento de Arnold, então agora Arthur, nós vemos que o comportamento dele demonstra uma fuga completa da realidade por meio do sofrimento. Ele passou 5 anos vagando por cidades e montanhas e quando ele se depara com o crime, o assassinato de Johan, ele não demonstra horror por conta da morte dele, por conta do assassinato, mas sim pela desonra que ele provocou em Georgia. E esse seu comportamento final, ele é puramente autodestrutivo. Ele prefere se esfaquear a viver o dia de amanhã sem a Georgia. Bom, e ao chegarmos nessa conclusão, né, nós vemos que esse caso nos mostra com personagens que têm uma rigidez e um silêncio. Galera, pera. E agora, para concluirmos, né, no plano geral, nós vemos que esses personagens, eles preferem muito a rigidez e o silêncio da morte a encarar os problemas que eles têm na vida, né, as manchas e os preconceitos do mundo real. E há uma romantização absurda do ato final, né, o crime que foi cometido por Georgia. E que ele é tratado como apenas uma injustiça íntima que ela cometeu, mas ainda assim é um assassinato. E o suicídio de Arthur é o desfecho do amor que nunca encontrou um lugar na Terra. E é um retrato fiel de uma mentalidade onde a morte é o único alívio para o amor puro que se deleita. Bom, e com essa análise espetacular de Maria de Alencar, a gente finaliza o nosso podcast. Mas fica a você, telespectador, dizer o que você achou sobre todas as atitudes tomadas por Georgia. E caso você tenha alguma coisa a acrescentar sobre tudo isso, comentem aqui embaixo. Um beijo, até o próximo episódio.